Não. Solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Pode de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões. Milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, ira ou desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. A Dinamarca é, entre todos os países europeus, o que mais se adiantou no tratamento do lixo. É o que tem legislação mais avançada para evitar a produção de lixo, reusar ou reciclar materiais. E só em último caso, colocar os resíduos em aterros. O país produz 2.800.000 toneladas de lixo doméstico por ano, cerca de 1/5 do que só a cidade de São Paulo gera. Produz também 3.600.000 toneladas de lixo industrial. 3.400.000 toneladas de entulhos de construção e 1.200.000 toneladas de lodo de estações de tratamento de esgotos. Tudo isso por ano. Copenhague, a capital, com 500 mil de habitantes, tem cerca de 5.000 containers espalhados pela cidade, onde empresas contratadas pela municipalidade recolhem o lixo doméstico que é separado pelas casas. Cada casa paga cerca de $70 por ano para a limpeza pública. Além disso, 7.000 toneladas de lixo por ano são recolhidas nas ruas pela municipalidade e custam $13 milhões. Quase tudo o que se coleta é reciclado ou incinerado para gerar energia e calefação. Só uma parte mínima vai para aterros, que custam caro, perto de $100 por tonelada. A incineração custa $40 por tonelada. Parte do lixo seco é prensada em blocos utilizados como base na construção de rodovias. São 6 horas da manhã em Copenhague. Nós vamos começar a acompanhar uma turma da limpeza pública que cuida das ruas de Copenhague. É um exército de mais de 2.000 homens que a cada dia recolhe mais de 20 toneladas de lixo nas ruas desta capital da Dinamarca, que tem pouco mais de 500 mil de habitantes. Este trabalho que está sendo feito por este gari é um dos mais especializados, é a remoção de grafites, dessas pinturas de paredes de poste que fazem nas cidades em todo o mundo. Depois de removido o grafite, o gari aplica uma substância que praticamente impermeabiliza essa superfície e permite, a partir daí, apenas com um banho de água quente, remover qualquer pintura que seja feita de novo. Um dos principais problemas aqui nesta praça, que é intensamente visitada por turistas em Copenhague, é a questão da remoção do chiclete dos pisos. Com este aparelho que joga água quente, se consegue remover a maior parte desse chiclete que adere ao piso.
Este empregado da limpeza pública de Copenhague ganha cerca de 40 mil dólares por ano. O chefe geral do trabalho da limpeza pública não chega a ganhar o dobro do que ele ganha cerca de 65 mil dólares por ano. Isso mostra uma divisão de renda muito mais justa na Dinamarca do que na maior parte dos outros países. São 6h35 e o trabalho já está todo feito. 35 minutos depois de iniciada, a limpeza desta praça de Copenhague, que é um dos lugares de maior frequência de turistas e de habitantes da cidade, já está feita, já está completa. Foi retirado todo o lixo, foi lavada a praça, foram lavados os bancos, foi removido o grafite, foi removido o chiclete do chão, e isso tudo em apenas 35 minutos. A Dinamarca tem um dos sistemas mais interessantes de estímulo ao retorno de embalagens de plástico e de vidro. Quando uma pessoa compra no supermercado alguma coisa que tenha esse tipo de embalagem, uma garrafa de vidro ou de plástico, ela paga também pela embalagem e pode depois retornar essa embalagem ao supermercado, porque ela recebe um cupom ao colocar a embalagem nesta máquina. E com este cupom pode se dirigir à caixa e receber o retorno. Como há muitos lugares que não emitem cupom, onde a pessoa compra garrafas sem esse cupom, pode trocar aqui no supermercado. E por isso os supermercados, em média, recebem 3 vezes mais embalagens do que eles vendem. O retorno de embalagens de vidro, de cervejas, refrigerantes e também do leite é um dos caminhos utilizados para a redução do lixo na Dinamarca desde a década de 50. A legislação dinamarquesa proíbe o uso de latas ou outras embalagens que só possam ser utilizados uma vez. O vidro pode ser utilizado até 30 vezes em média. Denmark has, as a country, since a long time ago, paid a lot of attention to recycling products and use returnable crates and bottles and so on. I would say it's the leading country in Europe to do that. They have started from the early 60s already to standardize products, and these products should have all been on a reusable, returnable, recyclable basis. The recycled raw material is considerably cheaper than the virgin material. Michael Schiller pertence a um grupo industrial que tem fábricas em 11 países, inclusive no Brasil. Nesta indústria do grupo, em Regstrup, a pouco mais de 1 hora de Copenhague, são fabricados engradados para bebidas e outros recipientes. A produção é de 20 mil unidades por dia. About 70% is recycled and 30% is new material. Com a reciclagem, quanto dura o seu produto? The product can last or has lasted here about 25, 30 years in service. The raw material lasts today, we say, 70 years, maybe. Por que outros países europeus não usam o mesmo sistema que a Dinamarca? Yeah, no, it's a matter of competition. The can people, of course, are very annoyed of that. The can people want to sell cans. Germany, for instance, has also a returnable system, not as perfect as the Danes have. Denmark is also a smaller country. They can control themselves much better. Esta outra empresa dinamarquesa especializou-se em reciclar materiais de construção. Dos entulhos recebidos, 1/3 é concreto, 1/4 asfalto, 13% tijolos e terra. A reciclagem produz vários tipos de brita, areia, tijolos que são limpos e podem ser reutilizados, metais, chips de madeira para incineração que gera energia e calefação, material triturado e prensado que pode ser utilizado como base na pavimentação. Are receiving about 500 to 600,000 tons each year, and it means that about 1,000 trucks will come each day. Como o custo de aterramento é alto na Dinamarca,
os demolidores preferem entregar o material para reciclagem. E pagam por isso, assim como quem recebe os materiais reciclados, que são mais baratos que os novos. Os preços variam por produto. Há 13 anos, Copenhague mandava para aterros mais de 80% dos materiais de demolição e incinerava 16%. Não reciclava nada. Hoje recicla 90%, incinera 9% e só manda 1% para aterros. Os solos contaminados são colocados em aterro para que a própria natureza tenha tempo de tratá-los. Os materiais reciclados já representam 25% do total de materiais usados pela indústria dinamarquesa da construção. Agora estamos na Suécia, outro país escandinavo com legislação avançada para resíduos sólidos. Esta é uma das indústrias da Suécia que trabalha com desmonte e reciclagem de automóveis. Aqui praticamente tudo que é possível é retirado dos carros e reaproveitado. Esta indústria trabalha com cerca de 3.000 unidades por ano, que ela compra principalmente das seguradoras que recebem os carros danificados em acidentes. A empresa desmonta os automóveis, recicla a parte de resíduos perigosos e vende peças e partes usadas, com garantia. É uma das 6 ou 7 indústrias desse porte no país. No conjunto, as empresas recicladoras desmontam uns 150 mil carros por ano. A frota sueca está em torno de 4 milhões de carros para 8 milhões de habitantes. You know, we have a responsibility to the government, where it's economic responsibility from 1st of January 98, vehicles which are registered. And from 2002 we have a responsibility for old vehicles to make a recovery of at least 85%. O governo subsidia a reciclagem? There is a special fund. So for every new vehicle registered in Sweden, you have to pay in 700 Swedish crowns. And then the last owner has 500 Swedish crowns back when he has a scrapping certificate. Com este equipamento, se o carro tem ar-condicionado, é retirado o freon, que é o que pode agredir a camada de ozônio. Retira também a bateria e todos os óleos que possa haver no carro. Nestes depósitos são armazenados os óleos, o combustível e tudo mais que é retirado dos carros. E isto é mandado para a reciclagem. Aqui os carros são desmontados, são retiradas as peças que podem ser reutilizadas e a sucata então vai ser reaproveitada em siderúrgicas. As peças usadas são vendidas por metade do preço das novas, com garantia de tempo mínimo de uso. Se os pneus ainda tiverem 4 milímetros ou mais, serão revendidos. Com menos de 4 milímetros, são devolvidos ao fabricante. O que não for utilizável vai para indústrias de cimento para ser incinerado. As carcaças de carros vêm para esta outra empresa, onde são prensadas. E daqui seguem para usinas de trituração. Neste lugar, perto de Estocolmo, funcionam várias usinas de trituração. Esta usina processa cerca de 150 mil toneladas por ano, quase 5 mil toneladas por dia. Desse total, 1/3 corresponde a automóveis, o restante a outros tipos de sucata metálica. Com um sistema que responsabiliza produtores e importadores de automóveis pelo destino final dos produtos, não há mais veículos abandonados no país. Antes dessa legislação, só 75% dos materiais eram reciclados. Agora, perto de 85%. E em 2015 será obrigatório, por lei, reciclar 95% dos materiais.
Estocolmo, a capital da Suécia, com 720 mil habitantes, produz 225 mil toneladas de lixo doméstico por dia, quase 900 gramas por pessoa por dia. A Grande Estocolmo, com 1,5 milhão de habitantes, gera 1 milhão de toneladas de lixo por ano, das quais metade de lixo doméstico e metade das atividades comerciais e industriais, e outras, inclusive lixo nuclear. Mas o país já fechou uma de suas 4 usinas nucleares e vai fechar as outras 3, até 2025. Este é um dos 2 centros de triagem do lixo de Estocolmo, que recebe parte dos materiais separados pela população para reciclagem e coletados por 6 empresas. Em cada casa e centena de containers públicos são separados vidro branco, vidro colorido, garrafas de plástico, garrafas de PET, embalagens, papel, jornais e revistas, latas de alumínio. Quem quiser pode devolver garrafas nos supermercados e receber de volta o que pagou por elas. Desde 1994, a lei responsabiliza os produtores pelo destino final das embalagens. Eles criaram uma organização que tem 5 empresas para cuidar da reciclagem dos materiais. Cerca de 1/4 do lixo ainda vai para aterros. Como se deveria resolver o problema do lixo? Well, the main idea about waste handling is not that it's not the handler of the waste who is the problem. It's when we are consuming from the beginning, then we started to produce waste. E como se poderia reduzir o lixo? If we still have some type of waste, we will have that for all of the products we are using. Then we have to make our products from the beginning that we can recycle it, use it again, make new products out of the material, the raw material that is used. Quanto as pessoas pagam pela coleta de lixo? A single family house is paying roughly 1,200 Swedish kronos a year. E aqui então os materiais são separados, os materiais leves são comprimidos dentro das caçambas pelo roll pack, que é um equipamento que é a alma dessa história toda, porque dá rendimento às caixas de material muito leve. Então assim eles podem ser preparados para transporte. Parte do lixo úmido doméstico de Estocolmo vem para esta usina de compostagem, onde é transformado em fertilizante e biogás, que já abastece 10 caminhões e 20 carros. Uma nova usina, que estará pronta em 4 anos, abastecerá todos os 200 caminhões da frota de coleta. A empresa encarregada da coleta de lixo, da gestão do lixo de Estocolmo, está desenvolvendo nessa planta piloto um processamento através da biodigestão dos lixos coletados, lixos orgânicos coletados nos principais pontos de geração de lixo orgânico, como cozinhas industriais, que são várias, e como restaurantes. Esse lixo é considerado um lixo orgânico limpo. Então ele virá para uma usina em porte maior do que essa, para 300 toneladas de lixo ao dia, onde vão ser processados pela via anaeróbica, que é a via da biodigestão. Esse conjunto de equipamentos está sendo desenvolvido aqui pela própria equipe e diz respeito à entrada desse material, à mistura desse material com água, que é uma das características da anaerobiose, e a partir daí então esse material entra no processamento lento, onde ele vai ser totalmente processado, a parte orgânica, e isso vai virar no final um líquido, que a estratégia será de colocar esse líquido à disposição de fazendeiros que já trabalham com dejetos de suínos, para que no mesmo equipamento eles sejam dispostos no solo, remunerando a pouco e cada vez mais esse material. E em seguida o gás, que vai ser utilizado para a movimentação da própria frota, como já está sendo a frota de lixo de Estocolmo, parte dela já é movida a gás de esgotos, e ainda esse gás poderá ser incorporado na geração de energia elétrica. Estamos entrando na Noruega. Oslo, a capital, com 500 mil de habitantes,
produz mais de 210 mil toneladas de lixo doméstico por ano, pouco mais de 1 quilo por pessoa por dia. Produz ainda umas 170 mil toneladas de lixo comercial. Quase 20% do lixo total são reciclados e mais de 50% incinerados. Para aterros, vão umas 100 mil toneladas por ano. O lixo doméstico é separado em 4 recipientes. Para o lixo perigoso, há 60 postos públicos de coleta. Os consumidores também podem devolver embalagens nos locais de compra e receber de volta o que pagaram por garrafas. Os usuários pagam pelo lixo taxas de acordo com a capacidade de seus contêineres. O mínimo é 1.000 coroas por ano. O que você acha do sistema do lixo aqui? It's a system today with several weak points, but it is progressing. And we are also working to make the producer of goods more responsible for the waste from his products than he is today. Quanto as pessoas pagam pelo lixo? Today the normal Norwegian citizen pays a bill, I think 4 times a year, which covers the waste costs. Normally I would say around 2,000 crowns per year, but it varies very much from part of the country. Aqui na Noruega é absolutamente proibido colocar lixo orgânico nos aterros. Então, até o rei Harald tem uma pequena instalação para compostagem, para produzir adubo a partir do lixo orgânico. Nesta propriedade, aqui nas proximidades de Oslo, ele recebe lixo altamente selecionado de residências e adiciona a isto o lixo da sua propriedade, inclusive um pouco do esterco produzido por vacas e ovelhas. Cerca de 2.000 toneladas por ano de lixo orgânico são processadas aqui e resultam em um composto que é utilizado para adubar jardins e propriedades aqui das redondezas. We started this site and built this compost site 98 some years ago. And the reason we did that we had a waste problem. It's waste from the park area around the castle, the park areas here. Branches, some manure that we couldn't spread directly on the fields, and also organic waste from homes. And we mix it, and we turn the roads for, and winter times takes up to 4 months, 4 or 5 months before it's finished. Como é proibido na Noruega colocar lixo orgânico em aterros, a parte que não vai para a compostagem é levada para 2 usinas públicas de incineração, junto com outras frações do lixo não recicláveis. As usinas geram energia elétrica e calefação. Nesta usina de Oslo, que tem mais de 100 anos, são queimadas 20 toneladas de lixo por hora a 950 graus centígrados. A temperatura alta é indispensável para não liberar dioxinas e furanos. Ainda assim, há problemas. Cerca de 20% do que é levado aos fornos transforma-se em resíduos que vão para aterros. Não há problemas na incineração com a liberação de dioxinas, que são perigosas para a saúde humana? Today I have it. I have a small problem with dioxin. We are in 1 year now. We are installed a new equipment, some fabric filters. Fabric filter will take care of the dioxin. So in 1 year's time, I will approximately be down in 0.09 nanogram dioxin. Não há contradição em querer reduzir o lixo e precisar de mais lixo para queimar? Yes. It's a contradiction. Yes, that's correct. A incineração não estimula a produção de mais lixo? You want to do all the recovery and recycling as much as possible. But until now there has always been something left, which we cannot get anybody to recover. Ser um exemplo em matéria ambiental, inclusive na parte do lixo, é o objetivo deste projeto em Oslo.
um eco-building, um edifício ambiental, 3 blocos de 45 apartamentos cada um. O princípio fundamental seguido pelos defensores do meio ambiente é o da conservação dos recursos naturais, a redução do uso dos diversos materiais. E este edifício que está sendo construído numa área de Oslo, aqui na Noruega, que está sendo recuperado, é um bom exemplo do que se pode fazer. Aqui neste edifício se procura reduzir o uso de tudo e conservar tudo o que é possível. Então a energia é solar. Os materiais usados na própria construção do edifício são reciclados. A própria água da chuva é reciclada nesses depósitos que estão sendo construídos do outro lado. O lixo se tenta reduzir e ao mesmo tempo aproveitar tudo. Haverá instalações no subsolo para fragmentar, para quebrar todas as partes do lixo e destiná-las à reciclagem. A proprietária do apartamento, Guro Fjellhanger, acha que fez um bom negócio, porque o apartamento não custou mais que o preço de mercado de um imóvel comum com as mesmas dimensões. E ela economiza na energia, no consumo de água, na taxa de lixo. Nesta entrevista, Guro explica que o sistema de vidros duplos conserva o calor e reduz a necessidade de calefação. O sistema interno de calefação, também para economizar energia, permite que só se aqueça a parte do apartamento que esteja sendo utilizada, e não todas as dependências. Na Holanda, onde estamos agora, encontramos de novo um dos mais graves problemas com resíduos, os efluentes de criações. E desta vez, em proporções muito maiores que na Alemanha, principalmente na criação de porcos. Num território pouco maior do que o estado de Alagoas, a Holanda produz 14 milhões de metros cúbicos de dejetos de suínos por ano. E isso representa uma sobrecarga enorme sobre os recursos hídricos e sobre o solo. Esses dejetos ou têm que ser tratados antes, ou então tem que encontrar uma área correspondente para serem depositados, que a Holanda não tem. Aqui, nesta fazenda, perto de Tilburg, na Holanda, o proprietário mantém 180 porcas matrizes e produz cerca de 1.200 porcos por ano que ele engorda. Pela legislação, ele não poderia ter todos esses porcos. Ele precisaria encontrar onde depositar 85% dos dejetos que são produzidos por esses porcos. Ele não tem ainda como encontrar esses lugares, mas também não quer investir no tratamento porque isso tornaria antieconômica a sua produção. É um debate entre o governo, a justiça e os produtores que ainda está em andamento. Ele está, como grande parte dos criadores, em conflito com a legislação, que deseja reduzir o número de porcos em 25% até o ano que vem. O governo se dispõe a comprar as matrizes e porcos excedentes, mas os fazendeiros não querem vender. A redução terá de ser de quase 14 milhões de porcos para 10 milhões em 3 anos? Yes, yeah. That will be, that's what I expect will be the result at the end. Aqui na Holanda, a controvérsia do sistema oficial de leis, regulamentos da União Europeia, regulamentos da própria Holanda, das cidades holandesas, são absolutamente presentes na vida do suinocultor. O suinocultor reage a isso, tenta não ter que investir o que precisaria investir para adequar a sua produção. Isso significa uma situação de movimento, uma situação de ruptura, inclusive, que pode se tornar uma barreira ambiental concreta. Com 2 milhões de habitantes, Milão, na Itália, produz entre 2.300 e 2.500 toneladas de lixo orgânico por dia
nas casas, restaurantes, centrais de abastecimento e na poda de árvores. Mais de 1 quilo por dia por pessoa. Uns 35% do lixo são reciclados. Parte desse lixo é incinerado e parte vai para 4 usinas de compostagem para ser transformada em fertilizante. O pagamento do serviço de limpeza pelos moradores está embutido no imposto predial. Em média, cada casa paga o equivalente a $150 por ano. A coleta de lixo doméstico é feita uma vez por semana. A coleta de materiais recicláveis também uma vez por semana, mas é separada. Esta é uma das 4 usinas de compostagem perto de Milão, que recebe 140 toneladas de lixo por dia. É uma empresa estatal que vai ser privatizada. A grande característica dessa unidade é que toda a estrutura dela externa, aliás, é feita com plásticos. Esse plástico produz um efeito de concentração dos gases que são gerados na fase da oxidação. E aqui, então, esses gases são acumulados por essa estrutura de plástico, né, e daqui são succionados para dentro de um sistema de tratamento com lavagem por água oxigenada e em seguida são colocados em biofiltros que para onde daí sim são expelidos para a atmosfera já praticamente sem cheiro nenhum. L'impianto di Muggiano è costato 22 miliardi di lire. E quantas pessoas emprega? In Muggiano per un impianto che è previsto di trattare 43.000 tonnellate annue, quindi c'è circa 140 tonnellate al giorno, vi lavorano 15 persone. Por que vocês optaram pela compostagem? L'impianto si trova praticamente in città ed era quindi necessario adottare una tecnologia che consentisse che la frazione organica trattata non venisse a contatto con l'esterno per non creare odori certamente fastidiosi per la popolazione limitrofa. O material de compostagem cheira muito. E nós passamos algumas horas dentro da usina. Na hora da saída, como chovia, chamamos um táxi para orientar o nosso carro e nos levar até o hotel. E eu fui nesse carro junto com o Cícero Bley, que é o nosso consultor técnico, que é uma pessoa enorme, tem 2,5 metros de altura. Fomos no táxi até o momento em que o motorista disse, chegamos, aqui é o hotel. E eu disse, não, esse não é o nosso hotel. Ele disse, mas não é o Hotel Mercúrio? Eu disse, é o Hotel Mercúrio. Ele disse, então tá aqui. Eu disse, não, deve ter outro Hotel Mercúrio. Ele falou, mas eu não vou levar vocês lá. Falei, mas por que o senhor não vai levar? Eu pago o senhor para levar até lá. Falou, porque vocês fedem muito. Vocês estão fedendo, vocês estão emporcalhando o meu táxi. E um homem desse tamanho fede mais ainda. Eu não vou poder trabalhar o resto do dia, vou ter que tirar o cheiro do carro. E eu dizendo, eu daqui não saio, nessa chuva, eu não vou sair daqui de dentro do carro. E ele dizendo, mas eu não levo vocês. E ele xingava, assim, maledeto e tal, e coisa. E acabou levando, mas foi um momento muito difícil. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Estamos em Pisa, na Itália. Como em todas as cidades históricas, há grandes dificuldades com a coleta do lixo na parte mais antiga, onde a afluência de turistas é muito alta e as ruas são estreitas. Parte do trabalho é executada por cooperativas populares, como a Cooperativa Social de Pisa, que recolhe papel e papelão na área histórica, além de trabalhar na recuperação de drogados. Para quem você trabalha? Io lavoro per la cooperativa Axis, che è una cooperativa sociale, e niente, noi facciamo anche, abbiamo la parte dello spazzamento, spazzare qua per terra, poi raccogliamo la carta. Por que vocês foram escolhidos para esse trabalho? Niente, è una convenzione, noi siamo una cooperativa sociale e niente, il nostro impegno è quello di recuperare ragazzi svantaggiati. E quanto vocês recebem por mês? Con 6 milioni al mese per questo appalto, per questi lavori.
Aqui em Pisa já está implantada a coleta seletiva ou coleta diferenciada, como eles chamam, em uma parte da cidade. Aqui ao lado deste supermercado, por exemplo, ficam esses containers. Este container, por exemplo, só recebe o lixo orgânico, lixo com restos de comida, restos de fruta e vegetais, coisas desse tipo. Depois, nos 4 containers seguintes, vai o que é chamado de lixo indiferenciado, que não tem uma separação ainda. No último container, só papel e papelão. E mais adiante ficam os containers para receber vidro, plásticos, garrafas e coisas desse tipo. Também no centro histórico de Roma, os problemas para a coleta são muitos e complicados. No Vale Tudo, para a limpeza do centro histórico de Roma, a empresa AMA se utiliza de uma série enorme de equipamentos, desde os articulados até caminhões menores, até uma lambreta, uma carroceria como aquela pequena que tem ali no meio. E aqui nós estamos exatamente numa estação de administração de lixo do centro histórico, construída especificamente para dar suporte ao ano jubileu, onde milhões de pessoas se reúnem em cada evento, como foi dia 31 de dezembro, por exemplo, e após essa reunião tem que se fazer a limpeza imediatamente. Roma já encontrou um formato específico para resolver até o problema de recolher cocô de cachorro. Quando este motoqueiro encontra em algum lugar, no trajeto que lhe foi designado, o cocô de cachorro, ele vem e com este instrumento, ele então recolhe o cocô que entra nesse tubo verde, vem por aqui e é depositado aqui na traseira da moto. Agora ele vai mostrar como é que ele faz. Por enquanto, são 5 motos no trabalho. Cada uma cobre uns 70 quilômetros por dia e recolhe de 10 a 15 litros de dejetos. O serviço de coleta dispõe também de outros equipamentos especiais para o trabalho no centro histórico de Roma. O equipamento pega o container e coloca para dentro lá a carga dele. Ele está carregado, pode notar ali. Isso é uma evolução para segurar os custos. No Brasil, essa mesma operação é feita com 3 operadores garis. E aqui é feito com um só operador, que é o motorista e o operador do guindaste de levantamento de container. Talvez a Itália tenha sido o primeiro país europeu a fazer coleta seletiva de lixo e reutilizar parte dele. Um decreto do tempo do ditador Benito Mussolini, em 1941, criou a obrigatoriedade da separação e da reciclagem, por causa da escassez de matérias-primas gerada pela Segunda Guerra Mundial. Hoje, entretanto, a Itália está bem atrás de vários países europeus. Roma, por exemplo, com 4 milhões de habitantes, produz 3.500 toneladas de lixo por dia e só recicla uns 10% disso. Nesta usina de Roma, é feita a separação de materiais que vêm da coleta seletiva e serão reciclados. O custo da coleta cabe, por lei, a um consórcio dos produtores de embalagens, que paga à municipalidade 480 liras por quilo, cerca de 20 centavos de dólar. A municipalidade paga à usina, que é privada e que investiu nessas instalações 2 milhões de dólares. Uma lei recente estabelece que até o ano de 2005, pelo menos 35% do lixo estejam sendo reciclados. Estas instalações recebem grande parte do lixo produzido em Roma. Cerca de 10% vão para a compostagem. Uns 60% para aterros depois de estabilizados e sem cheiro. Mas com o gás produzido pelo aterro e com o restante do lixo que é incinerado, se gera energia elétrica para 6.000 apartamentos, onde vivem 25 mil pessoas. O investimento na usina foi de 5 milhões de dólares. O composto, que não é considerado de boa qualidade,
porque o lixo não vem de coleta seletiva, é usado para a recuperação de locais degradados. Uma parte do biogás é usada também para abastecer 20 caminhões e 6 ônibus. A incineração é feita a 980 graus centígrados, para evitar a emissão de dioxinas e furanos. Nestas instalações é incinerado o lixo de estabelecimentos de saúde de Roma, cerca de 120 toneladas por dia. Os rejeitos perigosos, uns 5% do total, recebem tratamento especial. Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas? Palavras ditas à mesa do bar, palavras que vão dar no mar. O papel é uma das partes desse grande problema que o mundo enfrenta com o lixo. Mas aquilo que é problema também pode ser solução. Aqui em Fabriano, perto de Bolonha, na Itália, que é uma grande região produtora de papel, foi criado este museu do papel e da filigrana, onde se conservam as técnicas que vêm desde a Idade Média de produção de papéis especiais e de filigranas. E é exatamente dessas técnicas que nasceu a possibilidade de reciclagem do papel, que hoje é utilizada em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, não só para diminuir o desperdício, como para diminuir o volume de papel que tem que ser levado para aterros de lixo. Aqui em Fabriano, desde o século XIII, se produz papel. No começo, eram usados como matéria-prima trapos de cânhamo, transformados em pasta. Essas técnicas é que deram origem à reciclagem do papel. Somos en un antiguo monasterio de monjes dominicanos del siglo XIV, que aquí en Fabriano, la capital mundial del papel, lo utilizamos para el Museo del Papel y de la Filigrana. A pasta entra na cuba com água. O operador trabalha com pasta de algodão na mesma forma da Idade Média. Ele submerge a forma e vai formando a pasta. Nesta prensa se forma uma folha de filigrana, um processo inventado em Fabriano. Nesta outra prensa é retirada a água. Antigamente, as folhas eram impermeabilizadas com gelatina feita de peles de animais, fervida em caldeiras. Hoje, se usa gelatina extraída do algodão. Esta mesma filigrana é utilizada para a fabricação de cédulas, de dinheiro. As imagens podem ser do pintor Rafael, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo. Nesta sala se encontra, inclusive, a marca d'água encomendada pelo Brasil para os papéis do governo e para a sua moeda quando foi proclamada a República em 1889. A encomenda foi feita aqui em Fabriano e este é o molde que foi utilizado. Muito do que é produzido no museu é vendido aqui mesmo. Aqui em Fabriano se fica demonstrado a possibilidade de você colocar no mercado com alta qualidade, com alto apelo de comercialização, materiais vindos do papel reciclado com emprego de tecnologias como essa aqui, tecnologias simplificadas, pequenas fábricas, pequenos espaços fazendo grandes produções. E aqui está a prova, essa máquina final, mas aonde se tem uma linha toda de projeto, onde entra desde a parte dos catadores, pode passar depois para a parte da destruição do papel original, depois passar para a parte de recomposição do papel, que foi visto nas tinas, e delas então passar para até um processo de filigrana, podendo propor aí fábricas de papéis especiais, especializadas inclusive em questões regionais,
capaz de abastecer seguramente órgãos de governo, ou indústrias mesmo, ou órgãos interessados em relações públicas sofisticadas, com convites especiais, convites de bodas, enfim, uma série de coisas que é possível fazer usando papel reciclado, usando a tecnologia empregada e com uma boa carga de mão de obra especializada. Agora estamos na França. Este é um dos aterros onde é tratado e depositado o lixo perigoso. Funciona há 22 anos e recebe 100 mil toneladas por ano da região de Paris. O diretor do aterro, Frédéric Reguillot, explica que os dejetos têm de ser tratados antes de aterrados para diminuir sua periculosidade. Para isso, é necessário um subsolo adequado, de argila. Logo que chegam os resíduos, um detetor de radioatividade indica se há perigo nessa área. Testes de laboratório verificam o teor do material e sua periculosidade. Só na terceira etapa é que os resíduos são aterrados em local onde se faça também a coleta de água, que vai para tratamento e reutilização. Sob essa grama, milhares de toneladas já foram depositadas. Aqui são recebidas cinzas, tintas e solos contaminados com metais pesados e são submetidos a processo de tratamento até a estabilidade e daqui, e a partir da estabilidade, vão para o aterro construído em cima de uma pedreira de calcário e gesso desativada. Ela tem um sistema de captação de água de todas as partes que já foram aterradas, as águas são captadas, a água percolada, essa água bombeada vai ser tratada e vai se integrar no processo de tratamento. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições, nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Nestas instalações, são recicladas a cada ano 1 milhão de toneladas de vidro, das quais 800 mil da França e 200 mil da Bélgica. No ano que vem, a legislação obriga o país a chegar a 2 milhões de toneladas anuais. Quais são as vantagens de reciclar o vidro? Recycler le verre permet de préserver l'environnement, permet également de faire des économies d'énergie et évite pour les industriels de produire des rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère. Quantas vezes se pode reciclar o vidro de garrafas e o vidro branco? Une bouteille en verre se recycle indéfiniment. Na França, existe um órgão chamado Ecoembalagens que financia o sistema de reciclagem, com uma contribuição de 1/100º de franco por garrafa paga pelos fabricantes. E há um sistema de entrega voluntária de vidros em containers públicos, onde são recolhidos e entregues aos recicladores. Esta usina, que investiu 30 milhões de francos em suas instalações, separa os vários tipos, recicla e vende para fabricantes de garrafas. Também em Paris, são muitos os problemas para tirar o lixo do centro histórico. A região é ocupada dia e noite por multidões de turistas. O trânsito é intenso, muitas ruas são estreitas e os moradores protestam contra o barulho dos caminhões. Por isso, começam a ser utilizados nas áreas mais antigas e nobres estes caminhões elétricos que custam $100 mil cada. Suas baterias têm 6 horas de autonomia e precisam de 8 horas para ser carregadas. Existem também caminhões bimodais, a diesel e elétricos, 20% mais caros. Este outro tipo de caminhão
é usado para a coleta de lixo de estabelecimentos de saúde que pagam pelo trabalho. Ao todo, a França produz mais de 300 mil toneladas desses resíduos por ano. Mas há coleta seletiva prévia, na qual 3/4 dos resíduos são de lixo administrativo e de cozinha. Em certas regiões, os resíduos são desinfetados em autoclaves. Em Paris, são incinerados. Aqui em Paris, o pintor e escultor Alain Faltat é outro exemplo de artista que decidiu trabalhar com lixo, sendo a sua matéria-prima. Ele trabalha principalmente com o ferro, porque acha que o ferro é uma espécie de memória da terra. Então, ele transforma o ferro que obtém com serralheiros, com gente que trabalha com demolição, em obras de arte. Por que você resolveu trabalhar só com sucata de ferro? Le fer est un matériau que j'ai dans la main. Je le comprends. Mes mains comprennent le fer. Je ne comprends pas le bois, ou mes mains ne comprennent pas le bois. Mes mains ne comprennent pas la pierre. E por que você trabalha com resíduos? Pour la mémoire. Tout ça, ça peut disparaître. Une fois que ça aura disparu, c'est beau ça. Même si je ne travaille pas dessus, c'est beau. Il y a tout le travail de l'homme. Il y a toute l'intelligence de l'homme. Nos enfants, nos petits-enfants, sauront que ça, c'est notre mémoire. C'est la leur mémoire. Veja nos próximos programas desta série sobre o desafio do lixo no Brasil. O drama do esgotamento de aterros em São Paulo e no Rio de Janeiro. As soluções da Bahia para aterros. Como tratar lixo perigoso. As experiências gaúcha e paulista. Os caminhos da coleta seletiva e da reciclagem em vários estados brasileiros. No lixo doméstico, no alumínio, nas embalagens de agrotóxicos, no PET e nos metais. O lixo nuclear brasileiro e o lixo do Césio. Como o Paraná enfrenta a questão do lixo rural. A arte do lixo. Artistas brasileiros que trabalham com resíduos. A música do lixo. As políticas brasileiras para resíduos no Congresso e no Executivo. Uma discussão. Para onde vamos em matéria de lixo? Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. De novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões. Milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações.